Bolsonaro hoje não estava no modo de desespero. O Bolsonaro fez basicamente, para quem não acompanhou, um discurso em Brasília. O discurso do Rio de Janeiro não foi transmitido por ninguém, não passou. Eu não sei se foi muito rápido, se eles não conseguiram o link lá. Eventualmente parece que o Bolsonaro ia entrar ao vivo por vídeo para a Avenida Paulista, o que não aconteceu, porque, pelo que eu estava vendo, teve uma chuva muito forte na Paulista e dispersou, né? Pô, gente, vocês querem golpe militar, vocês não aguentam uma chuva. Pelo amor de Deus. Que golpe é esse? Já sabemos. Prestem atenção. Tive uma ideia agora. Se tiver uma ameaça de golpe militar, insurreição civil militar por golpistas da extrema-direita, é só a gente esperar chover. Fiquem tranquilos, que quando chove, eles desaparecem, tá? Então, e aí o Bolsonaro acabou não entrando lá. O discurso foi um discurso eleitoral. E foi um discurso eleitoral no mesmo tom, com as mesmas pautas, as que eu venho trazendo para vocês aqui. A Karine Petri tá falando que viu o discurso do Rio de Janeiro no UOL. Então, quem viu o discurso no UOL, fala pra gente aqui como estava, né, no Rio de Janeiro, se teve... Porque no ano passado, vocês lembram que em Brasília o Bolsonaro estava um pouco mais comportado e depois no Rio de Janeiro ele não se aguenta, né, não se segura, né? Tiraram a focinheira, de modo figurativo, tá, presidente? Tiraram a focinheira do Bolsonaro no ano passado no Rio de Janeiro. Esse ano eu não sei o que aconteceu. Mas o discurso eleitoral do Bolsonaro em Brasília foi um discurso eleitoral para a base dele. O Jair Bolsonaro tem um problema muito sério pela frente. Nas próximas semanas existe uma coisa chamada eleição. Todo político, quando ganha uma eleição, acha que a próxima está muito distante. Só que ela vem muito rápido. Muitos políticos, por mitomania, por sociopatia e etc e tal, acham, depois que ganharam uma eleição, que nunca mais vão sair do poder. Eu acho que é o caso do Jair Bolsonaro, inclusive. Só que tem um problema. A eleição, ela sempre vem. Ela sempre chega, não tem jeito. Ela aparece. Uma hora ela aparece, uma hora ela tá aí. E ela tá aí. Daqui a 4 semanas a gente tem eleições no Brasil. Isso é um problema pro Bolsonaro, porque o índice de rejeição dele é altíssimo. Ou seja, a quantidade de brasileiros aptos a votar, que estão dispostos a votar no Jair Bolsonaro, é baixa. Não é uma quantidade alta, né? Não é baixa em números absolutos, são milhões de brasileiros, mas é baixa, por exemplo, para você chegar no segundo turno, inclusive em primeiro lugar. Todos os presidentes brasileiros que concorreram à reeleição, depois do advento da reeleição, chegaram no ano eleitoral em primeiro lugar nas pesquisas. Todos. E todos eles se reelegeram, exceto Bolsonaro. Bolsonaro chega no ano eleitoral atrás nas pesquisas e não está pouco atrás, está muito atrás, né? E sabe que tem uma chance alta de não se reeleger. Muito bem. Bolsonaro fez hoje um discurso para o povo que está com ele, para que ele não caia mais na intenção de voto. Eu falei sobre isso ontem no programa aqui, inclusive falando que quem fica centrando foco em bater no Ciro Gomes e na Simone Tebet está perdendo tempo. O trabalho que se tem que fazer é lembrar a população brasileira como o governo do Bolsonaro é um governo de incompetentes e ladrões. Eu estou deixando de lado toda a questão de racismo, de misoginia, de homofobia. Eu não vou nem entrar nessa questão. Eu quero falar só de coisas que batem diretamente na decisão de voto da massa, tá? Da massa, da população, da grande massa de brasileiros. O governo Bolsonaro é um governo incompetente, ou seja, você que é dono de uma padaria não colocaria o Bolsonaro para gerenciar a sua padaria, porque ele é um incompetente e é um governo de ladrões. Você não colocaria vários quadros do governo Bolsonaro gerenciar a sua padaria, porque essas pessoas roubariam o dinheiro do seu caixa. Isso tem que ser lembrado. E é muito diferente você chegar no segundo turno com 25% de votos e com 35% de votos. É muito diferente. Se o Bolsonaro chegar no segundo turno abaixo dos 30% de votos, a sensação de derrota é muito presente. Se ele chegar no segundo turno acima dos 32, 33, 34, a sensação de que dá ainda para brigar e quem sabe virar o jogo nos 45 do segundo tempo é presente também. Então, o que a gente tem visto nos últimos dias não é uma tentativa, e a gente viu isso no Jornal Nacional, no debate da Band e hoje,
Não é uma tentativa do Bolsonaro de conquistar novos votos. Ele não está fazendo isso. Ele está falando a mesma coisa que ele falou na campanha de 2018. Exatamente as mesmas coisas. O discurso de hoje do Bolsonaro e também o da Michelle, que falou um pouco ali, é o quê? Deus, esse Deus deles, né? Que é um Deus esquisito, né? Para dizer o mínimo. É Deus, mas esse discurso pega muita gente. Quem estava em cima do palco do palanque em Brasília? Silas Malafaia, um pastor, né? Então, Deus, aborto, né? Acredita na vida desde a concepção, etc e tal. Patriotismo, né? Um negócio que sempre está presente, né? Esse patriotismo vagabundo aí, né? Mas tá lá sempre presente, né? Drogas, né? Contra as drogas, né? Eu já falei sobre isso aqui em vários programas. O governo Bolsonaro não tem nada para apresentar. É um governo de incompetentes e de ladrões. É um governo fraco. Tanto é que o Bolsonaro mentiu hoje pela milésima vez sobre a economia brasileira. Falou durante o seu discurso que a gasolina brasileira é uma das mais baratas do mundo. Mentira, né? Claro que é fácil falar isso, né? Em que posição ela está das mais baratas, né? Ela é a 100ª mais barata do mundo, né? Ou ela é a 3ª mais barata do mundo? É mole falar uma coisa dessas, né? Então ela não está entre as mais baratas do mundo, principalmente se você for comparar poder de compra das populações locais, né? A gasolina na Noruega é mais cara do que do Brasil. Vocês já viram essa imagem que aparece por aí de vez em quando, né? No Brasil nem tá caro, na Noruega é muito mais caro. Sim, um norueguês médio ganha 6 vezes o seu salário, né? Seu fudido, né? Então a gente não vai cair nessas comparações imbecis, né? Falou que a economia brasileira tá bombando, recorde de emprego, né? Falou recorde de geração de emprego, uma série de coisas. Isso, a população, as pessoas que estão ali, assim, o cara que tá ali no comício, ele vai bater palmas pra isso. Vai bater palma pra isso. A pessoa, pra ela tomar a decisão de ir num comício do Bolsonaro, ela já passou por todas as fases, entendeu? Ela já passou por todas as fases, ela já tá lobotomizada. Ela ali, qualquer coisa que o cara falar, a pessoa vai aplaudir. Mesmo que depois ela saia dali e ela entre no Cadete, no Chevrolet Cadete 1994 que ela comprou, né? Mesmo que essa pessoa seja um completo ferrado, que não tenha grana pra absolutamente nada, e que fica botando gasolina de 15 em 15 reais e andando com o carro desligado para conseguir chegar em casa, mesmo assim, essa pessoa que tá lá no comício, ela vai aplaudir. E ela vai achar bom o preço da gasolina. Ela não vai reclamar. Nunca mais vai reclamar. Mas, no geral, as pessoas não caem nessa história. A economia está uma desgraça. Qualquer pessoa que faz supermercado no Brasil hoje, qualquer pessoa que tenha filhos no Brasil hoje, sabe que o mesmo dinheiro que se ganhava 2 anos atrás já não é mais o mesmo. E não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Nós todos estamos comendo pior. Estamos fazendo substituição de marca, comendo coisas mais baratas, dando um jeito, cozinhando mais em casa, pedindo menos comida, pedindo comida só quando precisa, etc, etc, etc. Vejam só por que eu tô falando isso. Porque o Bolsonaro não tá buscando novos eleitores. Não está buscando novos eleitores. Por quê? Ele está repetindo a campanha de 2018. Tirando a parte de falar do próprio governo, que antes, em 2018, não tinha o próprio governo. Mas drogas, aborto, Deus, pátria, família, blá blá blá. É o mesmo blá 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 de sempre, tá? Então, não serviu para muita coisa o ato de hoje, mas, ao mesmo tempo, serviu para coisa suficiente. Essa é a grande questão. Não serviu para muita coisa, por quê? Porque, claro que a expectativa de muita gente, né, era como teve no ano passado. Depois eu posso tocar o vídeo de novo para vocês aqui, né? O estado de sítio, etc e tal, né? Aquela coisa toda, fechar o STF, né? A expectativa de muita gente era essa, né? E por outro lado, o temor de muitas outras pessoas é que conseguisse ter algum tipo de composição por uma mobilização social extraordinária, que não aconteceu, né? A mobilização social em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, ela não foi extraordinária. Ela foi grande e foi importante. Por isso que ela serve para muita coisa. Serve para alguma coisa. Ela não serve para tanto assim. Então, assim, nada disso aconteceu. Não teve uma mobilização social extraordinária. Teve várias ausências importantes no comício. Não tinha lá nenhum representante dos outros poderes. Não tinha o presidente do Senado. Não tinha o presidente da Câmara. Não tinha o presidente do STF.
Vocês imaginem, gente, o ato de hoje era um ato sobre a independência, assim dita, do Brasil. Não é um ato de campanha do Bolsonaro. É um ato institucional. É o Dia da Pátria. Hoje é o assim chamado Dia da Pátria. Quem deveria estar ali no Dia da Pátria? O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro-presidente do STF, né? As grandes autoridades brasileiras não estavam ali. Não estavam. Foi um ato de campanha. O Bolsonaro, em Brasília, estava acompanhado da esposa, do Mourão, do velho da van, do Silas Malafaia e do locutor bagaceiro de rodeio. Essa era a composição do caminhão de som do Bolsonaro. Parecia um caminhão de som de campanha de interior. E eu sou do interior, tenho lugar de fala, posso falar. Vejam só, tava o dono de um armarinho, um milico aposentado, um locutor de rodeio, né? E a esposa. E um pastor. Essa era a composição hoje. Então, era de fato uma coisa muito diminuta em termos de representatividade eleitoral para além da bolha do Bolsonaro. Então, para isso, os atos de hoje não serviram. Eu até acredito, inclusive pelas coisas que eu ouvi por aí, né? Não se esperava nada muito melhor do que isso, tá? Nem pela campanha do Bolsonaro. Vocês vão ver por aí nas próximas horas aí, se é que já não deve estar rolando, eu não sei porque eu não tô olhando rede social agora, tá? E nem vendo a repercussão. Vocês vão ver aí nas próximas horas, obviamente, as pessoas que estão ligadas à campanha do Bolsonaro falando que foi um sucesso estrondoso, que foi maravilhoso, que foi épico, né? É óbvio, né? Ninguém da campanha do Bolsonaro vai admitir que não foi. Só que não foi. Não foi épico. Não foi estrondoso. Por quê? Para isso, teria que ter sido algo sobre o que nós estaríamos falando agora aqui de modo peremptório. Olha, lotou tudo completamente. As pessoas estavam ensandecidas, pedindo mudança de regime, pedindo etc e tal. O que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que você juntou dois eventos, um evento de campanha e o 7 de setembro, dois eventos que por si só já levam pessoas para as ruas, né? Se o Bolsonaro fizer qualquer evento hoje em Brasília, ele vai levar a gente para a rua. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele vai levar a gente pra rua. Se tiver o 7 de setembro em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sem o Bolsonaro ou sem qualquer presidente da República, mas se tiver lá uns paraquedistas descendo lá no lugar certo, né, gente, na areia, não no meio dos prédios, e tiver umas salvas de canhões, não sei o quê, também vai levar a gente pra rua. Então, o que aconteceu? Espertamente, malandramente e de modo ilegal, eu diria, os militares resolveram juntar as duas coisas. Os militares, tá? O Bolsonaro é uma representação dos militares que estão no poder. Então, você juntou dois eventos num só. É claro que é da gente. E deu gente, não foi pouca gente. Mas é menos do que o necessário para acontecer algo. E por isso nada vai acontecer. Amanhã nós vamos acordar, quinta-feira de manhã, e o Brasil vai continuar a mesma coisa que estava na terça-feira de manhã. Não vai mudar absolutamente nada. Só que, não se enganem, foi forte o suficiente, até por ser uma espécie de baile da ilha fiscal do governo do Bolsonaro, né? É a última, né? É a última tentativa, é a última empurrada no carro. Vai servir, obviamente, para quê? Para que as pessoas que já estejam dispostas a votar no Bolsonaro e sejam o que se chama de núcleo duro do eleitor bolsonarista, esses 28, 32% que fica rodando mais ou menos entre isso aí, essa 30% das intenções de voto serve para quê? Para mostrar que ele não tá morto e para mostrar que não é hora de abandonar a eleição. Não é hora de abandonar a campanha. E que o Datafolha tá mentindo. E que o IPEC tá mentindo. E que esse aí é o Datapovo. E que o Lula não bota tanta gente assim. Não serve pra muita coisa, mas serve pra alguma coisa. Não serve pra muita coisa por quê? Porque não passa do que é preciso pra chegar num segundo turno com 40% de votos. Não isso que aconteceu hoje. Isso que aconteceu hoje não serve pra isso. Mas serve pra manter mobilizadas as pessoas que estão coladas na ideia de que o Bolsonaro deve ser reeleito.